Aleluia. Eu estou com muita expectativa para compartilhar com você essa noite a segunda parte da mensagem que eu preguei domingo passado. Se você não viu a primeira parte dessa mensagem, cujo tema é Adorador Autêntico, eu gostaria de convidar você a ver e ouvir essa mensagem. Já está disponível no nosso canal. Vá lá para você fazer a conexão. Eu vou tentar de alguma forma te conectar a segunda parte hoje, mas eu quero convidar você para olhar, para receber daquilo que recebemos no domingo passado. Essa palavra foi uma palavra que o Espírito Santo ministrou no meu coração há 2 semanas, e eu particularmente fui profundamente impactado com isso que eu fui ensinado pelo Espírito Santo de uma forma que eu nunca tinha ouvido. O que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, para mim, talvez para você não seja, mas para mim foi algo inédito, foi algo novo. E eu preparei essa mensagem com muita oração, com muito carinho, no tempo de jejum, no desejo de que o Espírito Santo fale com você da mesma maneira que Ele falou comigo, da mesma forma que Ele falou comigo. Levítico capítulo 6, versículo 13, o texto diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Vamos dizer todos juntos? Todos juntos? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. De novo, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aleluia! Meu desejo é que essa sua fala seja uma declaração profética, que seja para além de uma afirmação, mas uma declaração capaz de chamar à existência essa realidade. Eu vou ler alguns versículos do texto que nós vamos refletir essa noite. Gênesis capítulo 15, a partir do verso 1. Eu vou ler apenas alguns versos, o texto é muito longo, são 21 versículos, embora o texto inteiro pode nos ensinar muito, mas vamos lá. O texto nos diz, Gênesis capítulo 15, versículo 1 ao versículo 21. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: não tenha medo. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo e eu lhe darei uma grande recompensa. Diga comigo: recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor o levou para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído por herança. O Senhor disse também: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar essa terra como herança. Repita comigo: herança. Mas Abraão respondeu, perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? Preste atenção nessa pergunta. Abraão perguntou: Senhor, como saberei que vou herdar essa terra? Olha só a resposta
para Abraão: o Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Verso 11: aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos, mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto dos seus pais em paz, será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Verso 17: quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços de animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez uma aliança com Abraão. Amém? Amém. Diga comigo: eu tenho uma herança. Diga comigo: Deus fará uma aliança comigo. Diga comigo: Deus tem uma aliança comigo. Deus tem uma aliança. Aleluia. É essa convicção que deve mover o nosso coração. Esse texto fala para mim e para você sobre o que é um adorador autêntico. Tudo estava caminhando na vida de Abraão, e chega um momento de uma conversa entre ele e Deus com ele. No primeiro momento, essa conversa está completamente esclarecida. Deus reafirma a promessa dele para a vida de Abraão, e Abraão creu na sua promessa, na palavra liberada por Deus para a sua vida. A primeira coisa que eu gostaria que você guardasse no seu coração: que quando nós confiamos nas promessas de Deus, as promessas de Deus são validadas em nossas vidas. A nossa fé valida a promessa de Deus na nossa vida. Eu vou repetir: a nossa fé valida a promessa de Deus na nossa vida. O texto nos diz que Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. A ideia desse texto é de que houve uma certificação do céu na vida de Abraão por causa da sua fé depositada em Deus. Esse é o contexto dessa história. No entanto, Deus faz mais uma afirmação de que ele tem uma herança para Abraão. E quanto a essa herança, Abraão tem uma dúvida, e Abraão pergunta ao Senhor sobre essa dúvida. Note bem que a conversa é direta. Abraão está falando com Deus, Deus está falando com Abraão. Mas há algo aqui que me chamou muita atenção. A despeito de uma relação tão próxima, tão direta de Deus com Abraão, de Abraão com Deus, no segundo momento, a resposta que Abraão pede de Deus vem através de uma atitude que Deus exige dele. No primeiro momento, Abraão crê, e isso lhe é imputado como promessa, como justiça. Eu até penso que Abraão, na liberdade que estava ali com Deus naquele momento,
respostas a perguntas que nós fazemos diferentes para nós. Eu queria que você entendesse isso. A despeito de Deus nos responder, não significa que Ele vai usar a mesma maneira para nos responder. Estava tudo claro. Mas o que me saltou ao meu coração é por que Deus exigiu diferente, uma atitude diferente de Abraão. Não era mais fácil eu dizer para ele: ó, será assim, pronto. A conversa estava aberta. Mas quanto à segunda questão, que diz respeito a uma herança, a exigência de Deus foi diferente. Preste atenção aqui. Quanto à promessa, a resposta foi direta. Você consegue compreender isso? Qual era a promessa que Deus tinha feito a Abraão? Eu lhe darei um filho. E nesse momento Deus está reafirmando a promessa. E na reafirmação da promessa, a resposta foi direta. Agora preste atenção. Na liberação de uma nova herança, Deus exigiu um novo posicionamento. Você consegue compreender isso? Será que eu estou aqui realmente angustiado? Será que você está entendendo a diferença uma da outra? Deus já tinha dito a Abraão que ele teria filho. Já tinha sido liberado uma promessa. E nessa promessa, Abraão crê naquilo que já foi dito, e Deus o imputa a sua fé como uma forma de validar a promessa. Deus diz: fique tranquilo, saia de dentro da tua tenda, olha para o céu. Se você conseguir contar as estrelas, é dessa forma que será a sua descendência. Essa fala de Deus é uma reafirmação da promessa que tinha sido antes liberada. Agora aqui que eu quero chamar a sua atenção. No meio desse processo, Deus está liberando algo novo para Abraão. A conversa não é só sobre a promessa. A conversa também agora envolve uma nova herança. Vocês entenderam isso? E quando essa nova herança, quando aquilo que é novo de Deus, o novo que foi liberado, o novo que Deus colocou, surgiu uma dúvida, surgiu um questionamento, e a forma de Deus responder à dúvida e ao questionamento da herança é o seguinte: você terá que me apresentar uma oferta. Tem uma herança para você. Como é que eu acesso essa herança, Senhor? A pergunta foi essa. Como é que eu sei que isso vai acontecer? Deus diz assim: traga para mim uma oferta. Agora eu queria chamar a sua atenção, e aí é o foco da nossa segunda etapa da palavra. É que o que Deus disse a Abraão pressupõe um posicionamento de adorador. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. Aquilo que Deus liberou como herança a Abraão exige dele um posicionamento de adorador. Pastor, você está tirando isso? Deus só pediu uma oferta. É aqui que eu quero chamar a sua atenção para você olhar o que está por trás do pedido. E aí, é sobre isso que eu me refiro, que foi algo novo que Deus trouxe no meu coração, que eu não tinha entendido até hoje. Mesmo com 30 anos de cristão, mesmo com
20 anos de pastorado, com cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, eu não tinha entendido isso. E a minha oração hoje é que o Espírito Santo me use para comunicar no seu coração da forma que ele comunicou no meu coração. Meu profundo desejo é que você entenda o que ele trouxe de entendimento no meu coração. E a segunda etapa da mensagem, porque a primeira nós falamos sobre o ser adorador. Só para você entender por que ele está pedindo a construção, ou por que quase que eu falei, por que ele está pedindo uma oferta? É porque Deus viu Abraão como adorador. E nós aprendemos no domingo passado que Deus não busca uma adoração, Deus busca adoradores. Lembra nós que lemos o texto de João? O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não está procurando uma adoração, porque Ele tem isso de forma perfeita e plena, 24 horas no céu. Apocalipse diz que os céus, os anjos, arcanjos, os querubins, serafins dizem e declaram 24 horas por dia: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Deus não está procurando adoração, porque no céu Ele tem adoração 24 horas por dia. O que Deus está procurando são adoradores. A nossa adoração deve ser o resultado de quem nós nos tornamos. A oferta que Deus quer não diz respeito àquilo que eu posso oferecer, mas quem eu sou diante dele. É isso que é ser adorador. E faz todo sentido naquilo que Deus pede para Abraão, para ele oferecer para ele. O texto que nós lemos, o Senhor diz: traga uma oferta. Deus diz: assim, assim, assim e assim. E aqui eu quero chamar a sua atenção para conversar sobre o posicionamento do adorador, que é a construção do altar. O posicionamento do adorador, que é a construção do altar. E para oferecer uma oferta, Deus estabelece estágios no processo de adoração. Estágios. Estágio diz respeito como Deus quer ser adorado. Quando Deus pede a Abraão uma oferta, Deus está querendo e requerendo de Abraão que ele cumpra um protocolo no processo de oferecer a Deus aquilo que ele está pedindo. Uau! Foi isso que me apaixonou. E o primeiro estágio da construção, o estágio da adoração, é a construção do altar. Não se oferece oferta de qualquer jeito, não se oferece oferta em qualquer lugar, não se oferece oferta do jeito que eu construo e imagino no meu coração. Para oferecer aquilo que Deus deseja, existe um protocolo a ser cumprido. O versículo 9 desse texto, o Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. O próprio Deus está relacionando com Abraão. Eu queria abrir um parênteses para dizer a você: tem pessoas que dizem que Deus fala com ele, tem pessoas que afirmam que ouvem a voz de Deus. Eu vou no monte, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas só que tem um detalhe, eu quero que você entenda e aprenda isso pro resto da sua vida. Você pode relacionar com Deus, você pode andar com Deus, e isso é muito válido. Mas só existem respostas que virão através de uma atitude de adoração. Existem respostas que só viram com posicionamento de adorador.
isso. A resposta ela vem através do altar. Diga comigo, a resposta ela vem através da adoração e da oferta que está no altar. Você pode repetir comigo? A resposta ela vem através da adoração e da oferta que está no altar. Por que Deus fez isso com Abraão? Porque Deus precisava experimentar Abraão. Por quê? Queridos, Deus não está interessado no que nós podemos oferecer a Ele. Ele está interessado em nós, como pessoas. Você consegue entender a dimensão disso? Deus, Ele não está interessado, não é naquilo que você pode oferecer, mas em quem você é. Deixa eu te lembrar de um detalhe que a Bíblia nos fala sobre isso. Você lembra da conversa de Deus com Caim? Qual foi a fala de Deus com Caim? Caim, se você tivesse procedido bem, não é certo que você seria aceito? Presta atenção. Se você tivesse procedido bem, você teria sido aceito. Meu Deus, eu nunca tinha prestado atenção nesse detalhe. Não é sobre a oferta, é sobre quem eu sou. Se você tivesse feito corretamente, você teria sido aceito. Caim ofertou? Sim ou não? Ofertou. Ele deixou de fazer a oferta? Não deixou. Mas então, por que Deus falou isso? Porque não é sobre a oferta, é sobre quem eu sou. A segunda parte da fala de Deus com Caim foi: o pecado jaz a porta, Caim, mas cabe a você dominá-lo. Não é sobre o que eu ofereço, é sobre a minha pessoa. O que nós aprendemos aqui é que Deus está interessado não na oferta, Deus está interessado em nós. Mas detalhe, Deus nos conhece quando Ele nos pede algo. Por que Deus pediu a Abraão uma oferta? Porque Deus nos conhece quando Ele nos pede algo. Quando Deus nos pede algo, Ele vai olhar para aquilo que está dentro do nosso coração. A nossa atitude, a nossa maneira de nos responder àquilo que Deus pediu, revela quem nós somos diante de Deus. Quando Deus está pedindo algo a você, Ele não quer aquilo que Ele está pedindo. Eu queria que você entendesse isso pro resto da sua vida. Que loucura é essa, pastor? Eu vou repetir: quando Deus está pedindo algo para você, Ele não quer aquilo que Ele está pedindo. Então o que Ele quer? Ele quer um lugar que aquilo ocupa no seu coração. Faz sentido agora? Não é sobre a oferta, é sobre a adoração. É sobre o lugar que Ele está ocupando em mim. Quando Deus pediu Isaac, Deus não queria matar Isaac. Deus pediu Isaac porque Deus estava tirando Isaac do trono do coração do seu pai. Não é sobre a oferta, é sobre o lugar que o Senhor está ocupando em mim, em você, em nós. Não é sobre dinheiro, é sobre se Ele é o Senhor da minha vida ou se é Mamon que controla o meu ser, irmãos. Meu Deus, a gente precisa entender o que o Espírito quer nos ensinar. Quando Deus pediu Isaac, Ele não queria Isaac. Querido, eu existo, você existe, Deus não existe, Deus é. Deus não precisa de nada, absolutamente de nada. Ele é
para junto dele, para que estivessem com ele, e depois ele os enviou. A caminhada da vida cristã é um relacionamento eterno com Deus. Não é sobre o que eu trago para Deus, é sobre eu ser junto com ele, o que ele deseja. Quando Moisés falou, me dá um sinal, me mostra alguma coisa para que quando eu vá, o povo confie em mim. Sabe qual foi a resposta de Deus? Diga para eles: eu sou. Eu sou. Sabe o que Deus está dizendo? Enquanto nós estamos querendo fazer coisas, querer coisas, para provar algo para alguém, Deus está dizendo: diga que eu sou. Eu sou suficiente. A sua identidade está baseada em quem você é e não no que você tem. Repita comigo: a minha identidade está baseada em quem eu sou e não no que eu tenho. Já parou para pensar que Deus não te ama, não é pelo que você tem? Deus te ama por quem você é. Deus não morreu, Jesus não morreu por aquilo que você tem. Jesus morreu por quem você é. Então Deus, obrigado por isso, para conhecer Abraão de fato, para experimentar Abraão, Deus disse a Abraão: você tem uma dúvida? Ele diz: tenho. Então o negócio é o seguinte: faz uma oferta, levante um altar. Meu Deus, vem comigo para a cena essa noite. Eu queria convidar você, para você abstrair isso o máximo e construir na sua memória, no seu coração, um ambiente que tudo isso está acontecendo. Se você precisar, feche seus olhos. Oh, aleluia! Se você precisar trazer a imagem desse encontro de adoração com o adorador, feche seus olhos. Chega o momento, chega o instante, e a palavra de Deus para Abraão é: você está com dúvida? Faz uma oferta, construa um altar. Aleluia! Aleluia! Jesus tinha morrido, os discípulos tinham desistido, voltado para o mar de Tiberíades para pescar. Todos tinham ido com Pedro, apavorados, tomados pelo medo, tinham voltado nos barcos e entrado para dentro para pescar. Passaram a noite inteira pescando, diz a Bíblia no livro de Lucas, final do livro de Lucas, no capítulo 21 de João, e nada eles apanharam. Jesus veio ao encontro na beira da praia, no mar de Tiberíades, prepara uma mesa, coloca um pão, coloca um peixe, chama eles de volta. Você está com dúvida? Pega uma oferta e construa um altar. Ei, eu quero te dizer, eu quero trazer o entendimento a você. Não é tão simples. A gente falou: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Talvez nunca entendemos de fato essa palavra. Outra palavra que diz: a lâmpada no templo, a menorá, iria estar acesa continuamente. Então o que eu quero que você entenda é esse princípio. Quando Deus pede uma oferta, Ele não pede algo tão simples. Quando Deus pede uma entrega, não é algo tão simples. Por quê? Porque naquela época tinha a lei do altar. Se você ler Êxodo capítulo 20, verso 25,
Lá vai estar escrito: faça um altar de terra para mim, e sobre ele vocês sacrificarão os seus holocaustos. Verso 24, verso 25: as suas ofertas pacíficas, as suas ovelhas, os seus bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei até vocês e o abençoarei. Eu queria que você entendesse. O texto está dizendo: olha, a forma de adoração é: construa um altar, ofereça as ofertas, e no altar eu virei a vocês e lá abençoarei vocês. É no altar que nós recebemos as respostas. É no altar que nós somos abençoados por Deus. O verso 25, Deus nos diz: se vocês fizerem um altar de pedras para mim, não o façam de pedras lavradas, pois se fizerem uso de ferramentas, vocês terão profanado o altar. Então Deus pede uma oferta, ok? Antes dessa oferta, o processo de adoração começa na construção do altar. Quando Deus pede para mim algo, inicia no primeiro estágio, na construção do altar. Diga comigo: o primeiro estágio da adoração é a construção do altar. Agora lá bem. Então Deus coloca uma ordem: não pode ser qualquer pedra. Como assim? Se eu vou montar um altar, obviamente é mais fácil montar um altar com pedras que têm o mesmo formato, correto ou não? Sim ou não? Sim. Porque elas vão se encaixar mais facilmente. Agora o versículo 25 sobre a lei da construção do altar diz: se vocês fizerem um altar de pedras para mim, não o façam de pedras lavradas. Não usem ferramentas, senão vocês profanarão o altar. Vamos entender isso. Já imaginou você tentar montar um altar com pedras com peso, tamanho, formato e medidas diferentes? Imagina Abraão: tá bom, Senhor, eu vou montar o altar, mas Deus diz: tem uma condição, não pode ser qualquer pedra. Não pode ser uma pedra lapidada do seu jeito. Preste atenção no detalhe: não use ferramentas para lavrar. Usar ferramentas para lavrar significa: não faça do seu jeito. Use pedras que não foram lapidadas, que não foram adequadas àquilo que você acha que é adequado. Tem que ser pedra inatura. Então Abraão vai lá e coloca a pedra, ele encontra a outra de uma outra medida, encontra outra de outra forma. Enquanto ele está montando o altar, a pedra, por não ter o mesmo formato, então rola, desmonta o altar, cai no pé dele. Olha para cá, presta atenção. Toda essa entrega em montar o altar devidamente da forma que Deus pediu, já é um processo de transformar o adorador para a adoração.
Sabe qual é o grande problema de todos os seres humanos na face da terra? É que nós sempre temos um padrão ao qual nós achamos ser o melhor. Só que no reino de Deus, a adoração serve o padrão de Deus, não o padrão que nós estabelecemos ser melhor. Por quê? Porque Deus procura adoradores autênticos. A pedra tem que ser in natura, não pode ter sido lavrada, tem que ser autêntica, não pode ter sofrido processos humanos, tem que ser do jeito que foi criado. Um autêntico adorador, ele não dá qualquer coisa para Deus. O autêntico adorador não prepara qualquer altar para Deus. Elias, quando ele chegou e viu a nação de Israel dividida, ele disse: precisamos de fogo. Para ter fogo nós precisamos de oferta. Para ter oferta nós precisamos de lenha. Para ter lenha nós precisamos de altar. E ele fala: vamos começar construindo um altar. Cada um de uma tribo traga a sua pedra. Cada um traga a sua pedra, a sua maneira. Aí ele fala: todo mundo vai montar esse altar junto. Então o primeiro processo é a construção do altar. E aí o que a construção do altar significa? Não é qualquer altar. Você não pode fazer do jeito mais fácil. Deixe dar uma cortada nessa pedra para ver se ela encaixa melhor. Está me dando muito trabalho, eu vou pegar esse formato aqui que eu vou fazer mais rápido. Quem faz esse tipo de altar é Babel. A primeira vez que usaram tijolos foi Babel. Nós não somos Babel, nós estamos construindo algo para o reino de Deus. Então, queridos, nós vamos construir o altar da maneira de Deus, do jeito dele, não do nosso lapidar. Mas pedras que vierem, nós vamos também trabalhar até que se encaixe. Então o primeiro processo é a construção do altar. Eu quero essa noite reconstruir o meu altar. O meu desejo hoje é que você entenda que você precisa reconstruir o altar. Lá na luta de Elias contra os profetas de Baal e de Aserá, ou Azerá, alguns dizem assim, aconteceu algo que eu e você precisamos entender. Eles passam o tempo inteiro invocando, e nada acontece. Chega o momento de Elias então fazer um clamor a Deus, para Deus receber a sua oferta. E o texto diz que a primeira atitude de Elias foi: reparou Elias no altar do Senhor que estava em ruínas. Sabe o que eu aprendo? Não há fogo se o altar estiver quebrado. Não há fogo se o altar tiver sido construído de qualquer maneira, do jeito que eu entendo que acho melhor. O fogo só desce quando nós decidimos fazer do jeito de Deus. Repita comigo: o altar é do jeito de Deus. Repita comigo: a minha vida é do jeito de Deus. Você está conseguindo entender isso? Está mesmo, gente? O Espírito Santo modifica para eles como se vocês entenderem. Todo altar que estiver em ruínas, Deus deseja levantar, reconstruir novamente. Deus deseja reconstruir o altar da sua vida. Se está quebrado, precisa ser reconstruído, porque senão o Senhor não aceita a oferta. Essa noite eu creio que Deus nos chamou para estarmos aqui, para reconstruirmos o altar. E esse altar é o altar da intimidade, é o altar do relacionamento com Deus, é o altar da adoração, é o altar da intercessão, é o altar da entrega, é o altar da oferta, é o altar do dízimo. O fogo só vem quando eu reconstruo o altar. Deus quer reparar nesse altar essa noite. Cada pedra tem a sua medida, tem a sua maneira. Ele está dizendo: traga a pedra para o altar
construa o altar. Pedro, capítulo 2, versículo 5. O Senhor nos ensina por que Ele quer que nós construímos o altar. O texto nos diz também: vocês, como pedras vivas, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós fomos transformados em pedras vivas, lapidadas não, in natura, do jeito de Deus, para construirmos o altar e sermos uma oferta agradável para Deus. Olha para o seu irmão e fala para ele: você é uma pedra. Diga para o outro que está à sua direita, à esquerda: você é uma pedra. Fala para ele: juntos vamos formar o altar de Deus essa noite, e o fogo de Deus vai descer. Amém? O altar não do meu jeito, o altar não da minha escolha, mas o altar do jeito de Deus, da maneira de Deus, a pedra do jeito que Deus criou. Acabou meu tempo nisso? Então acabou a mensagem hoje. Vamos ficar de pé. Domingo que vem é tudo. Vai ser assim. Meu Deus. Primeiro estágio da construção ou de uma vida de adorador é a construção do altar. E a construção do altar deve ser feita do jeito que Deus decidiu que fosse feito. Eu preciso que você entenda uma coisa: não é do jeito seu. A pedra não pode ser lapidada do seu jeito. A pedra tem que ser in natura, tem que ser autêntica, não pode ter mistura. Porque se eu não construir um altar e não reparar o altar do jeito que Deus quer que ele seja reparado, não desce fogo do céu para consumir a oferta. Você lembra como termina essa história? O verso 17 diz que no meio das densas trevas veio o fogo do céu e consumiu a oferta. Por que foi consumida a oferta? Porque o primeiro estágio foi obedecido por Abraão. Mas tem mais dois estágios. Domingo que vem eu vou me comprometer a você a terminar falando dos dois estágios. Primeiro, o altar. Segundo estágio, a lenha. Terceiro e último estágio, a oferta. O fogo arderá continuamente no altar e não se queimará, não se apagará. Para não se apagar, o altar tem que ser construído do jeito de Deus, da maneira de Deus. Para não se apagar, a lenha tem que ser a lenha que Deus escolheu. Se você é curioso, procure descobrir qual é a lenha da oferta, qual é a lenha para ser queimada na oferta. Se você é curioso, estude para você saber qual deve ser a oferta, que tipo de oferta deve ser oferecido no altar. Mas essa noite você não precisa se preocupar ainda com a lenha e com a oferta. Essa noite Deus te trouxe aqui só por causa do altar. O altar é a nossa vida, gente. O
O altar sou eu. O altar é você. O altar tem que estar do jeito de Deus. A pergunta que eu faço hoje é que a sua vida está do jeito de Deus? Ou você deu uma lapidada? Ou a sua vida está do jeito que você acha que tem que estar? A pergunta hoje é: a minha vida está do jeito de Deus ou está do meu jeito? A oferta tem que estar no lugar correto para ser aceita por Deus. A gente está sempre preocupado com o que os outros pensam da gente. Olha para cá. Eu quero que você entenda. Você deve estar preocupado com o que Deus quer de você. Não é o que o outro vai achar de você. Não é o que o outro vai pensar de você. É o que Deus diz a seu respeito. O altar tem que ser na vida daqueles que adoram o Senhor, como os discípulos, quando foram confrontados, disseram: é lícito obedecer a Deus ou obedecer aos homens? O adorador é aquele que prioriza o jeito de Deus. Quero convidar você para orar nesse momento. Você sabe como é que está a sua vida, como está o altar de adoração que o Senhor chamou você para ser para Ele. Você sabe o que precisa ser reparado, o que precisa ser reconstruído. E agora nós temos esse tempo. Você pode orar ao Senhor e dizer: Deus, eu quero restaurar o altar. Eu entendo que mais do que uma oferta, a oferta precisa ter um altar. E eu estou hoje restaurando o altar.